Então, eu sou com muito orgulho sócio regional, né, dessa empresa que só cresce, que é a Nefroclínicas, mas muito mais do que um sucesso de negócio, a Nefroclínicas é uma abordagem diferente de nefrologia e foi o primeiro projeto que eu realmente acreditei em termos que envolvia diálise e você sabe disso, se você não acredita no projeto, você não embarca. E aí acabou sendo incompatível a Nefroclínicas com a Nefrologia DOR, que é um projeto que está crescendo, né, e com a força da Rede DOR, óbvio que vai ser um sucesso sempre. Mas a Nefroclínicas, eu tenho orgulho de dizer, graças mais a eles, né, o Neto, Fernando Lucas e Daniel, que são os fundadores da. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. E para nós fecharmos o ano, que apesar de eu não estar gravando aqui na hora que está passando esse episódio, mas estamos gravando aqui para o último episódio do ano, episódio número 266 do Fala Doutores, e não poderia ir para outro caminho para não tentar aqui, de alguma forma, receber aqui um daqueles raros seres humanos que conseguem atravessar a medicina, não apenas com a técnica, mas com muita, muita alma. Um professor que ensinou no Brasil, na França, Barcelona, Paris, até em Boston, em Harvard, esse cara foi ensinar um médico que não apenas transplanta órgãos, mas transplanta esperança. Um pesquisador que conhece a ciência no microscópio, mas que também conhece a vida no palco. E um artista, porque quem cria o Sonté não pode ser chamado de outra coisa. Meus amigos, se preparem, porque hoje o Fala Doutores recebe o professor Eduardo Rocha, um dos nomes mais completos, sensíveis, cultos da medicina brasileira. Estou muito honrado aqui de ter a participação. Fala, doutor Eduardo! Pô, Ricardo, vou até embora. Quase. Fiquei encabulado agora. Com essa apresentação, rapaz, você prometeu mais do que eu posso entregar aí. Vamos lá, mas a gente vai tentar, né? Rapaz, eu tenho certeza que vai ser muito mais. Já tem aqui já a experiência de tantos episódios que toda vez que vocês vêm com a humildade peculiar, o episódio é brilhante. E queria aqui, como sempre tento fazer, agradecimentos mil às conexões, que o network é o que nos faz e o que me faz isso aqui existir. Então, grande Rodrigão, Rodrigo Vilar aí da Iniciativa FIS, que nos conectou no super evento lá da Fiz Week. Então, obrigado, Rodrigão. Rodrigão é demais, né, Eduardo? É fantástico. É o Terminator que eu chamo. Eu o conheci, já entrando numa parte da conversa, eu sei que você depois vai organizar isso. Eu conheci o Rodrigo, já conhecia o Josier, que foi professor na UF, onde eu também fui professor por 12 anos. Foi meu primeiro emprego na carreira, primeiro emprego público. Mas conheci o Rodrigo anos depois, fazendo um curso de gestão no COPEAD. E aí teve um teste lá daquela marca de carbono, né? Carbon Imprint. Quantas terras precisariam se você tivesse um padrão de consumo, se todos os humanos tivessem esse padrão de consumo? O Rodrigo foram 2,5 terras. Na época ele morava sozinho, tinha televisão, andava de carro, tudo que você pode imaginar de consumo de carne, manter aqueles músculos todos. E desde então eu chamo ele de Terminator e ficou o apelido entre nós, né? Mas é um cara fantástico. O trabalho da Iniciativa FIS, Josier iniciou o trabalho e agora conduzido por ele, fantástico. Só tenho a elogiar. E tem um episódio aqui, para quem não conhece, fica o Rapaz, convite. o Josier, eu tô precisando gravar, tá me devendo uma participação aqui, mas a finalização lá do. Não era nem da Fizweek, né? Era um evento lá de cima, lá do. Real Como é Health que era o Forum. nome? O Real Rio Health Health Forum. Forum, exatamente, o Rio Health Forum lá do Taz. E Josier, rapaz, completamente emocionado daquela conquista do filho, né? Daquela entrega de tipo mais de 12 mil pessoas presentes. Então, Foi um assim, sucesso. não, mas é muito bacana, né? Você ver essa... quando os filhos começam a te ultrapassar, né? É isso aí. Sem É o, nenhum demérito, mas tipo, com uma eu sei grande que você conquista. estuda sucesso, mas parte do sucesso é isso, né? Você acabou de mencionar aqui nos bastidores sobre sucesso e a ligação com sucessão, né? É isso aí, os filhos. Conseguir replicar, né? E esse tema,
já deve saber, eu tive a oportunidade de fazer um TEDx, que o pessoal chama lá na Inglaterra. Maravilhoso, pô. Então, para que fica também o convite, hein? E era quem quer viver para sempre. E a minha pegada foi essa: era para falar de doação de órgãos, né, que é uma das formas que eu vejo de dar uma extensão à vida. E acabei falando sobre isso, né, como é que você pode estender com os genes, né, a genética, e no final das contas com ideias, porque são as coisas mais fluidas e que ficam aí. A gente segue ideias há tantos milênios, né, e que ainda estão válidas. Então, essa é uma das formas interessantes de sucesso. Tá, e aí já começamos já nessa pegada meio que de sucesso. Como é que alguém conseguiu juntar nefrologia, transplante, música, arte, gestão, ensino em uma vida só? Tendo alguns atributos que eu vou dizer totalmente inatos, né? Eu nasci uma pessoa curiosa, né? E com características que às vezes ajudam. Timidez, né? Por mais que eu não pareça ser tímido, eu era muito tímido. Hoje eu não posso dizer que eu seja, né? Acho que a gente acaba. Aquilo que incomoda muito a gente tem que enfrentar e tentar superar, né? E dar aula, eu dou aula desde 27 anos de idade, eu estou com 63, já são 35 anos dando aula. É muita coisa. 36, né? E por aí vai. Não quer dizer que as aulas sejam boas, mas você vai enfrentando os seus fantasmas. Eu me lembro na faculdade, né? Essa conversa pode ter vários momentos, mas na faculdade, quando tinha reunião vou só trazer o contexto. Anos 80, o FRJ, a gente está tendo aula, de repente entra aquele. Já era um cara, depois vieram meus amigos, com a mochila cruzada assim, companheiros e companheiras, temos que falar aqui sobre a ordem de greve, não sei o que lá, papapá, ainda a ditadura militar, aquela história toda, e eu tinha reunião de turma, hoje eu vou ter uma reunião de condomínio, que eu nem participo de jeito nenhum, mas vou ter que participar, aí eu tinha que levantar, ia falar, eu senti o coração no pescoço, era muito tímido, disparava, palpitação, então eu sempre tive dificuldade para falar em público, né? Hoje eu acho que eu dei uma melhorada. Não, muito. E isso eu acho muito legal da gente falar, Eduardo, porque as pessoas acabam que vivem de retratos, né? Uhum. Então te veem no palco, dominando o assunto, que você já falou inúmeras vezes, que você estudou pra caramba, que você ralou pra conquistar aquele lugar de fala, e chega algum momento que aquilo ali vai ficando mais comum, né? E aí parece que não aconteceu um ontem, né? Não aconteceu um outro Eduardo para ele se transformar naquilo. Parece que teve meio que um pozinho de pirlim-pim-pim, né? E Não você existe. surgiu maravilhoso daquela forma, né? O que você está atribuindo como qualidade, né? Tem pessoas que acham que é dispersão, né? Então, quando a pessoa, como você falou, né? Eu fiz meu podcast em 2018, quando não tinha ainda grande popularidade no podcast. Procurei a Branca Viana, que estava começando a Rádio Novelo, né? Que se tornou uma das grandes fábricas de podcast, se não a maior do Brasil. E foi o primeiro podcast de saúde. E só para dar um exemplo, pegar em um ponto, né? E a curiosidade, como eu falei no início, ela fez com que eu fosse buscar vários caminhos para responder perguntas. Então, o curso de padeiro, né, que eu tive a oportunidade de fazer na França, era sempre uma pergunta. Quando você analisa, é quase científico. A minha pergunta na época era assim: por que o pão aqui no Brasil é tão diferente do pão na França? Eu fazia essa pergunta para as pessoas, E aí, é só por ouvia. causa da farinha, pô? Não, não é, é cuidado. Aprendi sobre isso. São vários. As respostas que as pessoas davam era quase que assim, cômicas, né? Não, porque no Brasil a umidade é diferente. Fato, né? A umidade em Paris, pelo menos. Mas será que não tem nenhum lugar que tenha umidade e pão bom? E a prova está aí hoje, né? A gente tem vários pães de boa qualidade, não só, obviamente, no Rio, mas São Paulo já tem há mais tempo. E é cuidado. Eu fui estudar, só para contar esse episódio, pouca gente conhece. Eu tive a sorte de ter um chefe, não foi nem chefe, era o dono da Clínica São Vicente, Luiz Roberto Londres, que me ensinou muitas coisas sobre filosofia, e eu não tinha férias, quer dizer, eu já tinha esgotado minhas férias, e minha mulher estava morando na França, e eu queria muito viajar para estar com ela, etc. Aí arrumei uma desculpa, um curso de padeiro, né? E aí, como é que você vai falar isso para o dono da clínica, né? Acho que para o Luiz Roberto, falei: Roberto, olha só, eu sei que não tenho férias, mas estou precisando aí muito, ficar uns 15 dias, um curso na França. Verdade, né?
Aí ele, não, vai lá, Sandrinho tá lá, não tá? Ele, tá, então, pô, tranquilo, tuas filhas, tá, pô, beleza, vai lá. Aí fui, voltei, e aí depois eu não ia mentir para ele, né? Porque o curso foi muito maneiro. Aí cheguei para ele, e aí? Ele me chamou na sala dele, mas era uma sala que ele adorava bater papo. Como é que foi, Eduardo? Eu falei, olha, foi fantástico. Ele, e diz aí, dá detalhes. Olha, o laboratório onde trabalhava, eu acordava cedo, 6 da manhã, a gente começava a trabalhar 7, meia, 8, às vezes até mais cedo, e a produção do que a gente fazia, a gente ficava, era muito parecido com o laboratório que eu fiquei em Boston, né? Tinha um lado para cá, um lado para cá, e comecei a falar da produção. No final, o que sobrava era dado para as pessoas, era um lado benevolente. Aí ele chegou numa hora assim e falou: Eduardo, eu tô adorando essa história, mas eu esqueci de te perguntar, o curso de que você foi fazer mesmo na França? Aí eu falei: pô, é a hora, né? Eu falei, o curso de pães, de padeiro. Aí ele olhou assim: genial, genial! Ô Lilian, Lilian, tinha uma secretária, Lilian, traz aquele livro da Mayo Clinic. Aí ele trouxe um livro que agora o Roland Vilar está fazendo, já fez aqui com a Rede Doc, com o Star, etc. Isso em 90, sei lá, 2003, mais de 20 anos. Aí ele trouxe um livro, ele falou, eu sempre quis fazer aqui na Clínica São Vicente, um livro de receitas da Clínica São Vicente. E aí quem conhece a Clínica São Vicente dos anos 90, onde foi, como eu falei, meu primeiro emprego, ele foi muito criativo, muito original, mas nem sempre as ideias originais e criativas são rentáveis, né? E acabou que a gente trocou mais ideias, esse livro não nasceu, e mérito de quem vai e faz, né? Já existia, não era nenhuma ideia original, não existe ideia original Às 100%. vezes tem um problema de time, né? É o time, esse eu convivo e posso te dar aula. Como as coisas que não deram certo na minha vida por problema de time. Se o tema foi esse do teu podcast, pô, a gente fala aqui 1 hora. Um dos episódios que eu mais gostei de fazer, rapaz, foi com o Adriano, cara. Ah, o Londres. Adriano Londres é fantástico. Pô, cara, fenomenal, fenomenal, cara. Uma pessoa que eu admiro e gosto, assim, muito de graça, cara. É. Mas você Muito sabe que o bem mesmo. Adriano é um dos responsáveis pela. Aí é que você vê o encadeamento das coisas, né? Essa história é conhecida. O Luiz Roberto conta que ele tinha um filho, Roberto, recém-casado, e iria para estudar hemodinâmica, eletrofisiologia, orientado pelo Paes Carvalho, que era um grande professor da UFRJ. Estava tudo certo, uma bolsa nos Estados Unidos, embora ele tivesse dinheiro de família, né, o Dr. Genival Londres construiu a clínica, mas nunca é aquele dinheiro todo que a gente imagina, e hoje a gente sabe disso, né, não existe dinheiro eterno, e ele Eterno. estava construindo a vida dele, né. Aí ele iria tudo certo, aí a mulher engravidou, e ele ficou naquela, pô, segundo filho, como é que vai ser, mas estava a fim de ir, aí chama o obstetra, fala, olha, parece que era o Len Gruber, ele fala, Roberto, qual é o teu plano então? Você estava pensando em ir para o exterior? Ele falou, temos um problema. Assim, é uma boa notícia, mas são. Aí ele falou, são gêmeos? Ele, não. Ufa, estava preocupado que fosse gêmeos. São trigêmeos. Então o Adriano é um de trigêmeos. Adriano e Cláudio são univitelinos e tem que esse é o terceiro. Ah, não, Cristiano. O Cristiano você deve conhecer, tem uma figura ótima, maravilhosa. Cristiano Londres, piloto de kart. O ambiente da São Vicente era um ambiente que, se não te contar essa história, o que foi a São Vicente, tem até livro, né, nos anos Não, 80, não sei. Fala, pode falar, vale a pode pena. Não, o falar. que eu vivi foi anos O que que foi a 90. São Vicente? São Vicente foi um grande laboratório, vários médicos de sucesso atualmente, né, falando agora sucesso como reconhecimento profissional na medicina privada. A própria clínica, né, que agora foi incorporada pelo grupo DOR, ela foi um grande laboratório e por trás dessa experiência, depois a gente tomando chopp e o vinho, eu te conto os bastidores, né? Óbvio que com todo o ambiente em que as pessoas convivem muito tempo, Não, jovialidade. mas o que pode contar, Não, posso pensando contar, não, tem nada também. em crescimento profissional, foi algo que te acrescentou muito? Você chegou lá uma Muito, pessoa e saiu outra? muito. Não saí de lá até hoje. Embora eu não trabalhe mais lá, é minha casa. Chego lá, estou muito em casa. Exemplos. A área que eu trabalho, a CDR, Clínica de Doenças Renais, a primeira clínica de hemodiálise crônica ambulatorial do Brasil, ali na Barão de Lucena. Aí você vai lá, tem até hoje faz parte do grupo do qual faço parte, Nefroclínicas, né, que comprou a casa, também é uma história bem interessante de recuperar uma história da nefrologia, da diálise. A clínica, a CDR começou na Clínica São Vicente. O laboratório Lambda, que você entrevistou aqui, a Andréia, né? Alberto e Uhum. Isaías, começaram na Clínica São Vicente. Primeiro tomógrafo do Rio de Janeiro,
uma clínica privada, não tenho dúvida se é público, também tinha, provavelmente foi lá, Clínica São Vicente, primeira emergência privada. Então, muito pioneirismo, e vindo das ideias do Luiz Roberto Londres, que tem um livro fantástico, que eu talvez encontre aqui. Eu gosto dos livros, que a minha biblioteca é bem bagunçada, Pô, eu mas nunca li. chama Iátrica. Iátrica, que é o encontro médico, né? Então, ele está fora de edição, é o encontro médico-paciente. E Luiz Ah, mas deve Roberto ter em sebo, né? deve ser difícil encontrar, mas vale a pena. Fica uma dica de livro aqui. Eu sei que de vez em quando você pergunta dica de livros. Esse é mais livro Adorei médico, já. esse é de filosofia. Luiz Roberto é a cabeça. E tá aí Pô, também. não, é tudo que eu Almocei amo com ler, pô. ele semana passada. Então, tá totalmente disponível para você entrevistá-lo. Fica a dica Pô, aí. tá perdido. Vou perturbar o Adriano aqui. Ô, É. vou terminar, vou ter que mandar uma mensagem perturbando ele, pô. Luiz Roberto Londres, a gente tem algumas coisas em comum. Nós somos filhos de paraibanos, né? Minha mãe é paraibana. E tem uma Vamos para questão. isso. Ah, não, então minha Como mãe. é que começa tudo? Então, começa tudo, então, no ventre de manhinha. Então, eu só ia dar uma zoada que minha turma de faculdade, eu acabei de falar minha idade, né? 63. Minha turma se divide em dois grupos. Os que acham que eu pinto cabelo e os que têm certeza, né? Não tem ninguém na turma que tenha a menor hipótese que eu não pinto cabelo. Eu lido muito bem com isso, que eu tô zero relax. Se pintasse, pintaria. Pô, Bom, pintaria até de alguma. mas a tinta tá bonita, cara. Tá linda, tá linda. Depois eu te dou a dica, nos bastidores. Várias dicas aqui você de bastidores. E o Luiz Roberto também tem cabelo preto, né? E aí é a mesma coisa, que é a tribo dos paraibanos lá do interior. Eu tô ficando já tenso já, que ele vai me cobrar um vinho muito caro para eu levar para esse nosso encontro. E tanta dica que ele tá me Luiz dando, Roberto? pô. Vai nem beber, vai ser Não, da não, tô Coca falando Zero. você, pô. Você me dá Eu? tanta dica aí no nosso encontro, já vi que o vinho eu vou ter que levar um vinho muito caro, pô. Não, faça isso não. Leve um vinho que você goste, bem melhor do que um vinho caro. Vinho caro, você compra em qualquer lugar. E muitas vezes não tá nem bom. Mas vamos lá. Então é que o Luiz Roberto ele vem filho de paraibano e os índios do interior da Paraíba têm algumas características. Uma delas é essa, de cabelo preto fica mais tempo. E eu sou filho também de meu pai. Ele nasceu na fronteira com o Uruguai. Então é índio também. Lá eles chamam de bugre, né? Então você vê aquele Aham. jogador Cavani, os uruguais, né? Aquele de cabelo liso, ele parece índio americano, né? Então isso dá uma característica de genética que teve essa mistura aí que provavelmente tem a ver com a história do cabelo preto, que é um detalhe, mas eu estava só falando meu vínculo paraibano e o Luiz Roberto tem uma história maravilhosa que eu vou contar aqui, que ele conta que alguém famoso da Paraíba, atualmente famoso, né, ou na época que ele contou famoso, acho que era da área de direito, iria vir para o Rio de Janeiro, que na época era a capital, né? E ele conta assim, com um sotaque bem paraibano, que quando eu vinha, meu avô me chamou para conversar. Eu fiquei com medo. Aí a pessoa contando para o Roberto, né? Aí fui ver meu avô. Aí meu avô, na alta da sua cadeira de balanço, dizia assim: Filho, soube que vais pro Rio de Janeiro. Aí, meu avô, e aqui pedir a sua bênção, etc. Eu só tenho uma coisa para lhe pedir. Meu avô, o senhor não pede, o senhor manda, o que o senhor disser. É uma coisa difícil, vai ser difícil, mas vou lhe pedir mesmo assim. Quando perguntarem de onde és, nunca, mas nunca digas que és da Paraíba. Aí, meu avô, o que você está me pedindo para eu negar minha origem, nossos. Não, rapaz, não entendesse. É para não humilhar. Chegue na humildade. Essa história, se é verídica ou não, eu acho maravilhosa. E fala muito sobre mim. Você perguntou sobre a origem. Minha mãe veio com 15 anos para o Rio de Janeiro, ou por torno disso. Uma órfã, ela. E aí você já hoje já não tem a humildade. Você já fala já que veio da Paraíba, né, pô? Eu sou vascaíno. É outra coisa que eu não gosto de dizer muito para não humilhar os outros. Ah, é Somos dois. vascaíno? Pô, então, eu não espalho muito isso para não humilhar, inclusive a mim mesmo, porque hoje em dia tá bravo. Mas vamos lá, minha mãe é órfã aos menos de 1 ano de idade, de pai e mãe, órfã, né? Sendo que ela era filha de um casamento não desejado, então já leia-se uma mistura, e aí entra a minha cor de pele, né? Então o meu avô era um dos descendentes lá, o pai era usineiro. Então famílias de Uhum. portugueses que se instalaram
na Paraíba. Outro dia eu levei manhã que ainda está viva, levei ela para a cidade onde ela nasceu, que na época chamava Pilões de Dentro, hoje chama Pilões, interior da Paraíba mesmo, perto de Campina Grande. E ela foi para um colégio de freira, porque minha mãe sempre me contou que ela tinha sido educada por freiras alemães. E quando contava isso, eu, putz, isso é caô, não é verdade. Minha mãe inventa história pra caramba. E chequei, fui dar uma aula em Campina Grande e comecei a aula dizendo isso. Olha, pessoal, eu vou começar a aula aqui, mas antes eu tenho que declarar uma coisa que estou muito chocado, muito surpreso. Que minha mãe sempre falou que cresceu no colégio aqui em Areia, perto de Campina Grande, de freiras alemães. E eu hoje acabei de saber que é verdade isso. Então ela estudou ali até os, sei lá, que idade, até os 10 anos de idade, onde foi gasto o dote dela, né? Então, como eu falei, ela não conheceu os pais, né? Então, ainda bebezinha, o pai faleceu na época de alguma doença infecciosa, ela diz amebíase, e a mãe foi meio que abandonada, então, Uhum. e depois soube que veio a falecer. Então, ela teve uma infância muito marcada por essa questão familiar. Acabou de chegar minha filha aqui. A questão familiar de abandono. Embora ela nunca tenha demonstrado, falado sobre isso claramente, agora na idade mais idosa, ela volta a esses assuntos e muitas coisas sobre a infância da minha mãe eu soube, tive a sorte, né, de dela ter vivido bastante para a gente tomar uns vinhos e ela conversar. E ela gosta muito de contar a história, não perdeu o sotaque paraibano. Então ela veio para o Rio de Janeiro antes dos 18 anos, ainda menor, não que ela fosse grande, continuou sendo uma baixinha, pequenininha, e conheceu meu pai, que já, você imagina nos anos 50, um homem desquitado, porque não existia divórcio, Uhum. ele com a guarda de um filho de 5 anos de idade. Então é o famoso deu ruim em alguma coisa que a mãe não quis a criança. Então foi um divórcio muito, não, divórcio, um desquite complicado. E ela, dizendo-se na época muito importante, virgem, conheceu aquele cara desquitado que, pela descrição do que eu entendi, era alguém que já estava rodado aqui no Rio de Janeiro, frustrado pela traição que originou lá o desquite dele, e veio para o Rio de Janeiro em 1948, 49, e por isso o Vasco, né? Era o maior time da época, ele era gremista e se tornou vascaíno. Então, eu sou fruto do casamento de uma paraibana com um gaúcho, né? Se conheceram na repartição de Furnas, onde a hidrelétrica de Furnas foi um dos lugares que eles trabalharam. Moraram, se casaram, foram para Santos e depois vieram morar no que era um sonho industrial da época do governo Juscelino Kubitschek, que foi a Fábrica Nacional de Motores em Xerém. Uhum. E eu nasci em Xerém. Então as pessoas também acham que eu fico inventando história. É verdade, eu nasci em Xerém, aí já associou o Fluminense. Não, eu sou vascaíno. Mas quem não conhece a história de Xerém, então vale a pena lá, mais uma dica. YouTube, você bota lá, a Fábrica Nacional de Motores em Xerém. Aí vai estar aquela voz impostada, um filme preto e branco, parece Orson Welles. Fábrica Nacional de Motores. Aqui o funcionário feliz. Ele mora perto de onde trabalha. E era realmente a construção de uma vila operária que as pessoas iam, né, de bicicleta, almoçavam em casa, aí vê os vídeos. É bem interessante. Fica aí a dica do YouTube, quem quiser conhecer a Fábrica Nacional de Motores. 62, quando eu nasci. Aí, com 2 anos de idade, meu pai foi demitido, não pelo golpe militar, mas não por ser um ativista. Eu até adoraria contar a história, pô, meu pai foi ativista, etc. Mas ele era gaúcho. E gaúcho naquela época, lembra que tinha Leonel Brizola, tinha a história de Vargas, então gaúcho já era sinônimo de problema. E o líder, Malquisto. e o líder ali do sindical da Fábrica Nacional de Motores era gaúcho. E de alguma forma era amigo, tinha gauchada, tomava chimarrão, jogava sinuca juntos, etc. E meu pai era amigo. Então tinha as listas de demissão, minha mãe conta até hoje, era um terror. Assim, eles precisavam muito, né, daquele trabalho, né? Ele era contador da Fábrica Nacional de Motores, ela era assistente contábil quando o conheceu, mas depois padrão típico, mulher cuidando do lar, né? E foi demitido em 64. Aí nós fomos para São Paulo e eu tenho uma lembrança vaga, assim, porque eu Sem tinha irmãos? Só o eu tenho o irmão mais velho, que mais é velho. enteado, que infelizmente faleceu de morte Meus súbita pêsames. logo Uhum. nessa época, obrigado, há cerca de 5 anos. E meu irmão mais novo, que nasceu em São Paulo,
que é tricolor, né? Ele não é de Xerém, mas ele nasceu em São Paulo, o Evandro, que tem, portanto, quatro Não, anos peraí. menos. Tricolor São Paulo ou tricolor Fluminense? Não, ele é tricolor fluminense. Vai assistir esse vídeo aqui, fica um abraço para ele aqui. E também a mistura de coisas. Aliás, a mistura é o que caracteriza muito a nossa família. E depois, posteriormente, como você já citou aqui, eu viajei bastante, porque eu gosto muito, e voltando à questão da curiosidade, das misturas, né? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, tenho muito orgulho de ter sangue negro, indígena, branco, oriental, deve ter, não sei. Eu acho que é a cara do Brasil. Então, só para antecipar uma historinha aqui que me pediram uma vez no curso de Barcelona que eu estava fazendo, em que eu era doação de órgãos, em 97. A tônica do transplante eu já chego, né, aos 5 anos de idade eu já falava, eu já dizia que iria ser médico de transplantes, por mais incrível que pareça isso. Quando o Barnard fez o primeiro transplante cardíaco, eu assisti isso numa televisão em preto e branco em São Paulo. E, mas voltando, aí em Barcelona se davam 5 minutos para falar, para apresentar o seu país, ou a sua região, no final, curso de conclusão, né? Aí eu falei, pô, como é que eu vou falar do Brasil em 5 minutos? E ao mesmo tempo todo mundo conhece o Brasil, não vou ser lugar comum. Aí, como eu gosto muito da questão gastronômica, né, e etílica, aí eu falei, vou dar uma receita em 5 minutos. Dei a receita de feijoada e caipirinha. Aí apresentei o Brasil como sendo a feijoada, né, arroz, o feijão preto, o arroz, então o preto, o branco, o verde da couve, o amarelo da laranja, a farofa misturada. Essas são as etnias que compuseram o Brasil. Mas só as etnias não explica sobre o comportamento. E o comportamento do brasileiro ele vem de uma mistura, que é bem interessante, e é líquida. Pega um limão, né, ácido, se você tomar puro, suco de limão, açúcar muito doce, se você comer puro, da cana-de-açúcar, o gelo, né, que você beber água é importante, mas é meio sem gosto, e cachaça. Quem não conhece cachaça, mistura os quatro na dose certa, dá uma mistura e prove. Caipirinha. E a caipirinha é o temperamento do brasileiro. Acho que é uma coisa doce, mas que não é tão doce assim. Se você abusar, você começa a ir além. E cachaça e caipirinha, desculpa, caipirinha e feijoada ficou sendo o convite para conhecer o Brasil. Então, e eu gosto muito Brilhante, dessa né? história. Eu gosto dessa história da mescla. Nós somos todos. Tem gente que fala que a gente é vira-lata. Também gosto, a associação boa, né? O caramelo, né? Cachorro caramelo. Não, Mas eu acho. e essa história que você está colocando, da mistura, da curiosidade, aonde conecta nisso? Agora você botou esse ponto dos 5 anos querer transplantar, mas onde é que conecta a arte nisso? A arte vem. Era teus pais ou. Não, até que não. A arte veio muito aos poucos e mais uma vez de uma curiosidade. Por ter sido, até bom, eu raramente fui perguntado sobre isso. Por ter vindo de uma família de classe média baixa, e eu não contei o que aconteceu em São Paulo, né? Meu pai desempregado, e eu comecei a falar, a lembrança da pobreza, ela existe. Eu me lembro de comer muitas vezes na refeição arroz e ovo, né? E como criança eu te digo, eu adoro arroz com aquele ovo gema mole, e minha mãe com Adoro todo também. amor, uma banana de sobremesa, pão com banana, essas coisas. Minha mãe vendia jornal para ter o dinheiro enquanto meu pai, para ter o dinheiro do ônibus para o meu pai ir procurar emprego, né? Então foi um perrengue danado, até 69. Então já tinha 7 anos de idade. Quando a gente, 69 para 70, né, com 7 para 8 anos de idade, voltamos para o Rio e as coisas começaram a melhorar, porque ele arrumou um emprego na Companhia Telefônica Brasileira, que depois virou Telerd, e ele foi até o fim da vida na Companhia Telefônica. E aí, voltando à arte, tua pergunta, uma das coisas que são deficiência da minha formação é sobre educação artística. Então, educação financeira, educação artística, educação. Eu diria que educação básica não, porque eu tive a sorte, e isso tem muito a minha mãe ali por trás, de ter tido uma excelente educação em escolas públicas. Até o finalzinho que eu fui nos últimos 3 anos para o Santo Agostinho, um gostinho de. Ele já estava com melhor condição financeira, então para entrar na UFRJ me ajudou bastante ter estudado numa escola privada aqui do Rio de Janeiro. Mas voltando a arte, mesmo aí, o Santo Agostinho não era até então um grande polo Uhum. artístico, embora tenha nascido ali o Semente, né, muitos, acho que o Paulinho Mosca é o mais famoso que surgiu ali, mas muita gente surgiu.
não sei se o Léo Gano me estudou, não, o Léo Gano acho que foi de outra escola. Mas enfim, tem uns artistas que surgiram e eu não fazia parte dessa galera porque quando você precisa sobreviver, teus filhos não vão ter educação artística. Mas, ao mesmo tempo, lembrando aqui, desde pequeno minha mãe botou aula de piano, ele tinha que ter uma atividade extracurricular. E a música já fazia parte disso. E anos depois eu descobri que o meu bisavô, lá na Paraíba, em Pilões, ele tinha vindo de Portugal e montado com os filhos uma banda de música que até hoje leva o nome dele, que está lá em Pilões, né? Antônio Pinto. E a escola municipal e a banda tem o nome dele. Então dá para dizer que já está na família, embora não seja no nível consciente, mas um pouco intuitivo. Então, assim que houveram as condições, surgiram as condições para aflorar esse meu lado artístico, aflorou. O meu irmão, por exemplo, ele estudava engenharia na UFRJ, depois ele foi para comunicação na PUC. E aí ele conheceu o meio musical e até hoje ele trabalha de música. E eu conheço a dificuldade do meio músico, né? Ele é dos bastidores, ele não é artista músico, mas ele foi road, produtor, engenheiro de som. Hoje ele vive, já fez som para muita gente grande. E está ali nos bastidores, né? Então é aquela turma que não aparece. E eu conheço a dificuldade que é o meio artístico. Então, um dos vínculos também vem através do meu irmão. Então é aquela história. Uma coisa é você ter uma profissão, escolher uma profissão considerada clássica. Está um dos episódios do Som T, né, que é o podcast que fala sobre isso, a interface entre saúde e arte. Então, logo no primeiro capítulo, eu entrevistei o Lucas Cotini, né, que não sei se foi teu entrevistado aqui, né, o fundador do Foi. Jaleco, que foi nosso aluno da UFRJ e que eu conheci literalmente desde pequenininho, filho do professor do Marco, professor de anatomia da UERJ. Então, o Lucas Cotini, como símbolo do médico, empresário, eu queria falar sobre educação, e eu sei que o Lucas tem uma educação muito boa. E o Hernani Cal, que era designer gráfico, que criou o símbolo do monobloco. E eles dois juntos falam sobre educação. Então, voltando à questão da arte, a educação e a arte, ela vem ali subconsciente, mas eu escolhi um caminho mais clássico, o caminho médico. E é mais fácil eu ser médico e ter um hobby de artista do que ser um artista e ser reconhecido pelo seu trabalho de saúde. E o mais próximo que o artista foi reconhecido de fazer parte do equilíbrio e do cuidado da saúde, que é algo que eu defendo veementemente, foi a pandemia. Imagina a pandemia sem os artistas, sem as lives, sem os livros que a gente leu, sem as obras de arte. Muita gente voltou a desenhar, muita coisa que os artistas fizeram para minimamente manter a nossa saúde mental. E acabou a pandemia, voltou aquela história. A artista tem muito associação com o lado doidão, o lado das drogas, a criatividade, mas isso é um perfil, uma personalidade, como se isso não houvesse em medicina, né? Mas o lado artístico, o dom apenas não é suficiente, é muita relação. Você pode falar com os músicos considerados de sucesso, só pegar a música como uma das artes, é muita relação, muita relação, é muito suor, eu acho que muitas pessoas já falaram sobre isso, muita transpiração e um pouco de inspiração. E nem todo mundo dá certo, né, no sentido econômico da coisa. Com certeza. E medicina E também não, né? Não, de medicina também não. Ah, eu acho que tem mais gente, né, Eduardo? Se a gente traz a nata, é uma raridade como em toda profissão, né? Poucas pessoas vão conseguir se especializar e diferenciar e ter um reconhecimento profissional e ter um reconhecimento financeiro e conseguir ter uma boa estrutura familiar ou buscar aí realmente seu propósito. É difícil, né? Eu acho que E a esse, medicina ela dá um leque de mediana maior do que a música, o futebol e assim por diante. É verdade. O médico já tem a peneira, né? Chegou lá, e se for bom médico, você já parte, se a gente usar como referência salário, né, ou ganho mensal, já começa mais alto. Mas o Som T, justamente essa ideia de fazer um podcast discutindo essas coisas em 2018, pré-pandemia, foi Como isso, é que, foi a como é que, como é que curiosidade. aparece? Porque, pô, em 2018 ninguém falava disso, pô. Você foi É, completamente disruptivo e inovador. o Como Som é T foi o primeiro que, podcast como é que da Rádio começa isso? Novelo. O primeiro podcast de saúde da Rádio Novelo foi o Som T.
como é que começa? Eu não Você lembro pegou, direito. você pegou, você pegou modelo norte-americano, alguém te deu uma cutucada, falou, Eduardo, putz, você tem Eu espaço para descobri, isso? não, provavelmente eu descobri podcast nessa época. Assim, já existia certamente antes, mas eu não era um grande ouvinte de podcast, né? Eu tinha ideia de fazer uma rádio. A Solteiro, na verdade, era para ser uma rádio web em que a gente tocaria, obviamente, música, mas falaria sobre saúde o tempo todo. Uma rádio que rodaria e eu entrevistaria pessoas, sempre nessa linha já, acreditando que a arte tem um componente de cuidar de saúde, e falaria sobre temas. E aí tem as brincadeiras que eu poderia fazer. Numa rádio, a gente fala, pô, o tema hoje é café. Né? E aí, se você botar lá músicas que se referem a café, você ilustra um programa inteiro com essas músicas. E aí você Uhum. entrevista um produtor de café e vai falar com um médico, um cardiologista, hoje em dia médico do esporte, sobre. Então, essas ideias vão surgindo. Agora, como trazer e aplicar numa ferramenta, isso é difícil, e Sim, principalmente a sim, sim, sim. sustentabilidade. E eu vou trazer uma outra analogia. Quando eu fui para a França fazer residência médica, e hoje quem é aluno da UFRJ sabe, eu uso isso nas aulas, eu aprendi muita coisa de medicina, mas eu aprendi muito mais fora da medicina. Então, eu tinha ideia em 93, quando eu voltei em 92, de abrir uma loja de vinhos. E quem já era adulto em 93 sabe que não só no Rio de Janeiro, talvez São Paulo, pela influência italiana diferente, no Rio de Janeiro se bebia era chopp Chopp. e uísque. E uísque. Você ia para os restaurantes, não tinha vinho na mesa, por mais incrível que pareça. E naquela época eu questionava, por que o brasileiro não bebe vinho? Aí lembra a história do pão? Mesmas respostas. Ah, não, porque o calor daqui. Ué, mas o sul da Itália não é quente? O sul da França não é quente? A Califórnia? Então as pessoas usam respostas simples para coisas Uhum. que não pararam para pensar sobre o assunto. 10 anos depois, eu fui a uma degustação de vinhos no Espírito Santo, em Pedra Azul, e eu já estava um pouquinho mais, a carreira já estava andando, e eu falei, pô, tô com um dinheirinho extra aqui, chamei minha sócia de vida, que é Elizabeth Macariello, que é outra pessoa boa para se entrevistar, italiana, de pai e mãe. Falei, Beth, vamos abrir uma loja de vinhos? Pô, e ela, sabe quando você encontra uma parceira que mergulha nas tuas viagens, sem perguntar, bora, bora. A gente abriu uma loja de vinhos, foi um sucesso por 5 anos. Aí eu cansei Ah, de foi um perder sucesso por 5 anos? por 5 anos, durou 5 anos. Aí depois eu cansei de perder dinheiro, né? Descobri que era mais barato, era mais barato beber vinho caro pagando do que ter uma loja honesta, que eu pagava imposto. Logo no início, imagina, mesmo em 2003, né? Estamos falando de há mais de 20 anos. Por que que foi um sucesso? O que que te trouxe de positivo nessa loja, além de você conhecer um monte de vinho? Rapaz, Ricardo, eu fiz mestrado, doutorado, você conhece mais ou menos o meu currículo, quem não conhece é centrado no Lattes. Mas eu nunca fui tão convidado, tão referenciado por outros colegas, quanto depois de abrir a loja de vinho. Eu virei o cara mais legal do mundo. Aí eu tinha uns amigos artistas, né? A galera que frequentava a loja, o Ed Mota, Luiz Melodia, uma galera. E aí veio os médicos, né? Então, pô, é muito mais legal você ser Ah, peraí, amigo. a qualidade da tua clientela mudou depois da loja de vinho? Muito, muito. Eu passei a receber os médicos bacanas do Rio de Janeiro. Porque aí os médicos começaram a beber vinho. E tem um monte de médico hoje que, não para mim, assim, não quero também falar mal dos meus amigos, mas que virou enochato da aula de vinho, cheio de rodador de copo, e que na época nem bebia vinho, né? Mas estava começando. Acho que, aí de novo, voltemos ao nosso pé no chão. Na Brasileiro. época falava mal do vinho, pô. Na época só bebia uísque, né? Não chegava a falar mal, mas é que os vinhos que chegaram no Brasil, essa história é bem conhecida, nos anos 90, era Liebfraumilch, anos 80, né? É o vinho de garrafa azul, da faculdade mesmo. Ele bebeu muito sangue de boi, Cantina São Roque. E beber na faculdade, beber para se embriagar, né? O vinho refinado como bebida. E uma das questões com a Beth, né, que era um dos receios, e talvez eu vou chamar mais de inconsequência, foi aquela história assim, pô, mas um médico abriu uma loja de bebida, e aí eu disse, não, não é loja de vinho, não é loja de bebida, é loja de vinho. E tanto que a empresa que a gente criou na época chamava da Água ou Vinho. Então eu queria um bar de águas, que eu tinha visto uma coisa parecida em Paris, que isso realmente não deu certo como negócio.
chamava Colette, era uma loja que ficava em Paris, um lugar chique, um bar de águas. A gente tinha degustação de água mineral, água sempre foi um tema. Aqui estou bebendo minha água, tudo bem que aqui tem gin tônica, é parecido, mas água é, é algo que é muito bom, não sei nem dizer para nefrologia, mas é um tema que sempre me interessou. O Brasil é muito rico de água, tem um aquífero Guarani, e só de fazer aqui, posso fazer um marchand aqui? Agora meu Pode não, genro deve, produz, pô. meu genro produz uma água agora, a Mamba Water, que foi água da COP, né, que virou Pô, sócio da água Heineken. maravilhosa. Podia arrumar até uma latinha aqui para mostrar para vocês, Bom, pô. mas eu acho que você vai entrevistar ele, o Leonardo Vamos, Atelino. estamos aqui, Então, estamos aqui alinhando. é isso aí, você vai ter uma ótima entrevista. Só tem um problema, o cara é flamenguista. Sabe quando você deseja tudo de um genro para casar com tua filha, mas pô, veio tudo, mas veio flamenguista. Aí, pô, mas tudo bem. Tem neto? Ainda não, tá a caminho. Em breve Porque teremos. e você sabe que o neto você perdeu, né, cara? Não, claro, não tem Não problema tem não. nenhuma possibilidade, O né, cara? importante é ter saúde, esse negócio. Isso é sempre uma busca. E olha aqui, agora, isso aqui eu tenho que te perguntar, porque agora eu fiquei até curioso. Como é que era esse preconceito do vinho? E aí eu Uhum. quero que você conecte se isso tem ou já teve algum conflito na tua cabeça entre a questão da nefrologia, o consumo Sim, do álcool. Como é que é isso aí para você? sim, a gente não pode, assim, ainda mais sendo professor, mas mesmo antes de ser professor, mas como eu te falei, eu sou professor há muito tempo. Eu era da UF, depois virei da UFRJ. A responsabilidade, beber com responsabilidade é algo que é um desafio para a nossa geração, a minha geração. E a nova geração, que eu acho que em vários aspectos está muito melhor que a nossa, ou pelo menos a minha, ela está tratando com o álcool, embora abra para outros caminhos, né? Porque aí entra uma outra Uhum, questão: por uhum, que que uhum, o uhum. homem e a mulher, o homem, historicamente se droga? Mas o álcool já causou muito estrago, muito estrago. E óbvio que foi uma questão. Eu falei, pô, vou abrir uma loja de vinhos, como é que isso vai ser recebido? E no geral, isso foi bem recebido. Voltei aqui a falar da Clínica São Vicente. A Clínica São Vicente, durante um período, tinha vinho lá nas opções para o cliente, né, que era Uhum. o cliente AA do Rio de Janeiro. Coisa que no Copa Star agora, que é percebido como o melhor hospital do Rio de Janeiro, tem lá o seu bar de vinho, Jorge Mal, o grande bebedor de vinho, né, e esse entende realmente de vinho há um bom tempo. Então, você vê que não há, e quando você vai analisar comercialmente, nos grupos de consumo, os médicos e os advogados são os grandes consumidores de vinho. Pelo menos eram naquela época, eu imagino que continue. Se bem que agora tem os Faria Limers, né, até a turma que É não são verdade. necessariamente mas em termos de profissões clássicas, a turma bebe. Mas eu acho que pelo fato de ter sido acompanhado, foi não foi nem early adopter, eu acho que foi realmente disruptivo, como você falou, naquela época, mas foi muito bem aceito. Então veio numa leva que as pessoas passaram a beber vinho e, e trazendo um pouco para percepção de carreira, foi mais uma daquelas loucuras que eu fiz, assim, de inovação, e para quem me conhece, não é tão novidade assim, nem é tão loucura assim. E eu tive Na sempre história. a Fala, responsabilidade fala. de cuidar da questão do alcoolismo e falar assim, olha, isso aqui é um problema sério, e que bom, a gente tinha consumo na loja, mas a gente nunca teve problema. Ah, não, teve um problema lá uma vez de uma pessoa que consumiu um pouco em excesso, mas estava com um grupo de amigos, foi até uma história curiosa, né? Ele se excedeu, tal, quase brigou comigo, coisa difícil pra caramba, não me lembro de ter brigado com ninguém na vida, acho que briguei uma vez quando tinha uns 15 anos, mas eles saíram, era o grupo, ele saiu, se excedeu, daqui a pouco a gente fechou a loja, eu estava com o colega, o Cidinho Magaldi, o Torrino, daqui a pouco veio um grupo, bate na porta, o cara que fez a confusão não estava, aí eles voltaram assim, olha, a gente voltou aqui para pedir desculpas, nosso amigo se excedeu, a gente vem aqui com frequência, etc. Dá pra gente voltar para aí? Tava tão bom. Aí ele abria a loja, eles entraram e a gente acabou bebendo vinho. A loja tem muitas histórias. Então, quando me perguntam sobre a loja, foi uma experiência, foi uma universidade cara. Sabe quando você vai 5 anos para os Estados Unidos ou para onde for? Minha filha foi para Londres, né, estudou lá 3 anos. Você paga caro por algumas coisas, alguns sonhos, e depois você traz alguma coisa, né? E valeu muito a pena. Essa história foi muito. Pegando esse teu gancho da tua filha, de você.
Você uma, conseguiu ter uma baita formação, tá? Então você teve uma estrutura acadêmica que você colocou, ter oportunidade de bons colégios públicos, teve essa passagem de Santo Agostinho, foi para o FRJ, conseguiu fazer formação com passagens internacionais e tem essa tua vasta experiência como professor e formando várias gerações. Como foi para você se estruturar e se formar, meio que seguir quais caminhos, e como formar um bom médico hoje, Eduardo? Vou começar pelo final. Formar um bom médico hoje está muito difícil, né? Não sei se era fácil, acho que nunca foi fácil, mas a quantidade de estímulos, a quantidade de percepções sobre o que é ser médico mudou tanto. Se você sabe disso, você entrevista aqui médicos há tanto, dentre outros entrevistados, muitos médicos, né? O que era ser médico mudou muito, né? Então, eu aprendo mais com meus alunos sobre o que é ser médico agora, né? O médico jovem e médico do futuro, do que eu ensino. O que eu posso mostrar é aquela clássica figura do carro com a frente meio nebulosa e o retrovisor nítido, né? Eu posso contar durante horas, durante dias, e faço isso para os nossos alunos lá do UFRJ, que continuam sendo assim, muito bons, é o que a UFRJ tem de melhor, a visão de um tiozão, né? De um velho olhando para trás o que era aquilo. Por exemplo, ir para o exterior foi mais uma vez uma questão de curiosidade. Eu, quando voltei de um primeiro intercâmbio que eu fiz antes de entrar na faculdade, entre passar no vestibular da época, eu tive 6 meses de experiência nos Estados Unidos, onde foram usados recursos da herança de um casebre que meu avô deixou no Rio Grande do Sul. E a minha mãe falou assim: educação. Então aí fui para um intercâmbio que custava caro, de 6 meses nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu era dos poucos da minha turma que dominava o inglês, que naquela época era muito Uhum. um diferencial. Aí o que eu fiz? Em vez de ficar no inglês e aprofundar o inglês, aquela coisa da performance, é muito mais difícil um nadador ganhar 2 centésimos do que um Sim. sedentário ganhar segundos, né? Então eu optei por uma outra língua. E na época eu fiquei assim, pô, eu vou usar esse horário que eu tenho para línguas estrangeiras para outra língua. E escolhi o alemão, que era difícil. Eu ia 2 vezes por semana à noite, depois de um dia longo de estudo, para o ICBA, no Goethe Institut, na Graça Aranha, no centro da cidade, e estudar uma língua que não tinha utilidade nenhuma. E talvez hoje ela não tenha sido útil, mas quando eu penso, foi o que me levou para a Europa. Quando eu me formei, e após fazer a primeira residência aqui, naquela época era importante ir para o exterior. Talvez hoje não seja tão importante, porque muitas coisas, o Brasil mudou muito em termos de tecnologia, os hospitais e tudo isso. Mas eu fui para a Europa. E na Europa, tentando responder aquela pergunta anterior da arte, né, da música, etc., foi que eu vi uma outra cultura. E me apaixonei muito pela cultura europeia, que é fantástica. Então, voltando da curiosidade de manter uma nova língua, eu fui o primeiro aluno no internato oficialmente ir para fazer o último semestre do internato em 86 na Alemanha, porque a lei do internato tinha mudado e dizia que o último semestre ele era livre, você podia escolher o hospital onde você iria, mas ele não dizia que tinha que ser no Brasil. Aí eu trouxe um problema para o diretor da faculdade e ele falou: olha, não tem nada aqui. Eu tinha uma carta de aceitação por falar alemão em Hannover, onde eu fiquei 4 meses. Aí eu pirei, eu falei: é isso que eu quero. Aí foi por Não, isso que mas me levou. peraí, você já era doido já? Acho que Rapaz, eu já. como é que você inventa isso? Não tinha um modelo, não tinha ninguém para você seguir? De onde Não, você nesse veio caso isso? não. Não, Você nesse assistiu um caso não. filme, leu um livro, cara? Eu te contei que eu sou filho de uma paraibana do interior, rapaz. Então, o modelo é esse, o modelo está nos pais. Meu pai veio lá do Rio Grande do Sul. Então é o equivalente. E quantas pessoas passaram aqui pelo teu podcast, né? Que são histórias percebidas como de sucesso, mas que, às vezes, para uns o sucesso é vir do interior e se Uhum, estabelecer na capital e ganhar dinheiro. A história da imigração é fantástica. Assim, um dos últimos livros, se não foi o último livro que o John Kennedy escreveu, é sobre os Estados Unidos, sobre a formação dos Estados Unidos, o país de imigrantes, A Country of Immigrants. E o primeiro capítulo é uma obra anti-xenofobia. Ele explica por que as pessoas migram: por fome, por guerra, perseguição política
ou por perseguição religiosa. E as pessoas que são migrantes têm uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque elas estão ali, faca no dente, têm que sobreviver. Uhum. Eu acho que essa herança vem realmente dos meus pais. E não que fosse necessário ir para a Alemanha, mas sempre é assim, o por que não, naquela coisa clássica. Não é o porquê não. Ah, vamos ver qual é. Então, acho que o ser doido, eu já era doido, sim. Não, dois pontos para a gente caminhar para uma finalização. Um deles, como é que é essa tua. Isso aí é uma curiosidade minha pessoal. Essa tua transição de estrutura Copstar para nefroclínica, para um projeto aí completamente diferente de um modelo de trabalho, acredito eu que tenha sido completamente diferente. Como é que foi isso? Como é que dá essa guinada na vida? Essa merece um comentário mais longo. Não se preocupa com o horário, não. A gente tinha combinado que ia encerrar tal hora, mas dá para esticar um pouco mais. A questão profissional que você aborda tanto aqui no teu podcast, ela é fundamental e acho que eu tenho que ter a responsabilidade de mostrar isso para os mais jovens ou eventualmente vai ser questionado pelos mais velhos, os da minha geração. E tem aquela coisa clássica. Você, no meu, ao me formar médico e não tendo nenhum modelo, eu sou o primeiro médico da família, eu ouvia dizer que o sucesso em medicina era ter o seu consultório privado e o emprego público. Tá? Quem formou nos anos 80 ouvia isso, e acho que até o início dos anos 90. Eu tive a sorte de ser convidado pelo João Pantoja, que foi meu colega de turma, ao voltar da Clínica Maio, para participar de um projeto que era um projeto bastante audacioso, tocado pelo Jorge Moll, que era um hospital, que era o Barra Dó, que iria virar uma rede de hospitais. E aí teve uma história longa, mas engraçada, que o João me convidou para ser chefe da terapia intensiva, que era o que eu fazia na clínica São Vicente. Eu trabalhava na terapia intensiva, eu era o vice-chefe, o meu coordenador era o Marcelo Gomes, que foi outra pessoa que me ensinou muito na vida. E deixa aqui meu abraço para ele. E aí eu falei para o João, olha, adoraria participar desse projeto, eu estou para ir para os Estados Unidos, para Harvard, mas eu não vou aceitar porque eu não vou ser intensivista no futuro, vou ser nefrologista. Se tiver nefrologia nesse hospital, eu estou dentro. Aí ele falou, pô, lamento, não vai ter. Eu falei, tudo bem, um abraço, pô, conta comigo se precisar no futuro. Aí, pouco tempo depois, ele me chamou para ser chefe da emergência. Eu, aliás, até ajudei a indicar o chefe do CT. Eu falei, pô, chama o Juan, que até hoje está lá, o cara fantástico, Juan Carlos Verdeal, brilhante. Bom, aí chamou depois para ser chefe da emergência. Falei, ô João, piorou, eu nunca trabalhei na emergência profissionalmente, não sei o que é emergência, bem diferente do terapia intensiva, não dá. Aí ele escolheu outro. Aí finalmente, há 15 dias de abrir o hospital, ele chamou e falou assim, vem cá, a gente vai precisar de diálise aqui no hospital. Eu falei, eu também acho. Ele acha que não tinha ainda, porque a construção do hospital foi estruturada com base nos serviços que são base, né? E nefrologia nunca foi percebida como serviço básico do hospital. Uhum. E aí eu tive essa intuição, que talvez tenha sido a grande intuição que permitiu, no futuro, né? Quer dizer, agora passado, criar uma empresa de serviço numa área, uma dor que eles nem sabiam o que teriam, que era a falta de uma nefrologia hospitalar. E a formação de nefrologista até então era nefrologista para trabalhar em clínica de diálise. E eu, até o surgimento da Nefroclínicas, que foi agora, né, e que foi um dos motivos de eu ter saído da Reddor, ela era nefrologista e ia trabalhar em clínica de diálise. Então, de forma resumida, óbvio, mas também, e com todo respeito e agradecimento e carinho a todos que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, eu ajudei a montar, junto com a Beth, sempre que eu falar eu, profissionalmente, boto a Beth junto, tá? A construir a nefrologia hospitalar no Brasil. É uma área que até hoje eu sou reconhecido pelas sociedades médicas, que tem um papel fundamental também na minha vida. Sociedade de Nefrologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia, fui presidente da Sociedade do Rio de Janeiro de Nefrologia. Então a sociedade médica reconhece, porque ser reconhecido por pares. Então um dos reconhecimentos meus e contribuições da nefrologia foi na área de injúria renal aguda, que é o nome atual para diálise, no hospital. Uhum. E o que aconteceu? A gente montou uma estrutura que cresceu muito, se tornou maior do que a nossa empresa. Pra você ter uma ideia, a gente patenteou o nome Nefro, que já era um nome conhecido, mas ele foi lá na patentes, né, registro de site, domínio. Nefro estava disponível com PH. Pô, vamos lá.
montamos a Nefro. Então a Nefro Consultoria, que era a empresa que eu era sócio, né, a Beth sendo a principal a administradora, ela construiu, ajudou a construir a nefrologia hospitalar, que hoje foi incorporada a nossa Nefro pela Redditor. Ótimo, né? É parte do jogo e construíram, e 25 médicos que trabalhavam com a gente continuam trabalhando lá. E a conversa de saída foi uma conversa tranquila, né, em que um dos pedidos foi: dá para deixar todo mundo? Eu falei, claro, pô, isso é um reconhecimento que o time está ótimo, né? E eu fui para a Nefroclínicas, que tinha uma outra proposta. Então, olha, o centro de diálise, que era o que faltava na minha formação como nefrologista trabalhar, tinha uma proposta de um grupo de jovens nefrologistas de Belo Horizonte, 20 anos mais novos do que eu, que continuou sendo, que eu adorei a proposta. Eu senti que aos 60 anos eu precisava cada vez mais para sobreviver, inclusive financeiramente, estar engajado com a turma nova, essa turma que sabe o que é ROI, sabe falar toda aquela linguagem de business. O Daniel Calazans é um desses. Você vai conversar, ele vai falar toda aquela a questão que, se você botar aqui, eu vi aqui o Kenji falando, um monte de gente entrevistada, um monte de gente nova, que é um linguajar muito legal, mas não é o que eu aprendi a fazer, né? Então eu falei, bom, eu vou embarcar nisso. Então eu sou Não, o sócio. Daniel foge de mim, então. Então, Ah, é? mais um aqui, ó. Não, eu vou falar para ele, ele vai chegar aqui. Então eu sou com muito orgulho sócio regional, né, dessa empresa que só cresce, que é a Nefroclínicas, mas muito mais do que um sucesso de negócio, a Nefroclínicas é uma abordagem diferente de nefrologia, e foi o primeiro projeto que eu realmente acreditei, em termos que envolvia diálise, e você sabe disso, se você não acredita no projeto, você não embarca. E aí acabou sendo incompatível a Nefroclínicas com a Nefrologia DOR, que é um projeto que está crescendo, né, e com a força da Rede DOR, óbvio que vai ser um sucesso sempre. Mas a Nefroclínicas, eu tenho orgulho de dizer, graças mais a eles, né, o Neto, Fernando Lucas e Daniel, que são os fundadores da... Você tem que entrevistar o Zé Neto. Zé Neto é uma figura bem interessante também. É um dos fundadores da Nefroclínicas, e é um projeto que eles dizem assim, e é verdade, que é uma clínica com diálise, e não uma clínica de diálise. Uma clínica que trabalha muito na prevenção, e tem como parceiros, né, além, obviamente, a atenção, o famoso paciente no centro do cuidado, que é Uhum. dito por muita gente e realizado por poucos, tem como parceiros quem financia também a saúde, né? E essa conta está ficando muito alta. Então, se você não entender, como se diz na linguagem, eu vi usar esses chavões, mas vou usar aqui, a dor de quem paga, né? Então, as fontes pagadoras pagam muito por diálise. E tem a percepção de que tem desperdício, não é algo que eles consigam enxergar direito como está a linha, a previsibilidade do paciente, que alguns, infelizmente, vão chegar a diálise, transplantar antes de fazer diálise. Então aí, voltamos ao transplante, voltamos ao garoto de 5 anos de idade que viu a TV em preto e branco e falou assim, um dia eu vou ser médico do transplante. Então hoje eu estou muito à vontade na Nefroclínicas, é um ambiente que está agora crescendo todo o Brasil todo. Aqui no Rio já está com 6 clínicas, né? E é um crescimento bem grande, considerando que a gente está só há 4 anos. Acho que E, é muito peraí, orgulho. pergunta fatídica do Fala Doutores. Depois dessa jornada toda, que você é reconhecido aí, você é reconhecido por todos os pares, conseguiu ter uma estrutura aí toda tua familiar, trabalho, a clínica, projetos, olhando para trás e você ainda super jovem, olhando para frente, o que que é o sucesso até hoje? Bom, sucesso para mim é você ter mais do que você precisa, e nisso eu sem dúvida tenho sucesso, mas as pessoas muitas vezes, ao ouvirem isso, pensam em dinheiro, né? Eu não tenho mais dinheiro do que eu preciso, eu tenho o dinheiro que eu preciso e uma sobra que não me permite viver por, sei lá, Uhum. nunca fiz a conta, mas eu não tenho dinheiro para viver o resto da vida, e acho bom não ter. Acho bom precisar acordar de manhã precisando ter retorno financeiro. Mas eu tenho muito mais, como você, assim, acho que deu para ver que pelo tempo que a gente está conversando, a compartilhar de experiência, de ideias, e principalmente aquelas que não deram certo, né? Porque compartilha, é o que eu digo, né? De sucesso, o Instagram tá cheio, né? Para contar histórias, cases de sucesso, pô, não é para isso que a gente está aqui, né? Eu acho que é para ver os erros. E, e eu acho que o sucesso é compartilhar mais do que você tem. Isso, quando você compartilha conhecimento, imagina, você está dando uma coisa que você não perde, né? E quem recebe só cresce. Então, ter a capacidade de transmitir para as novas gerações
a sua experiência, acreditando que ela pode contribuir para o sucesso dessas gerações. Hoje eu já aprendi contigo aqui sobre a origem do sucesso, né? A origem semântica, né? É isso. Então, eu posso, sem nenhuma vergonha, pelo contrário, com muito orgulho, dizer que eu sou uma pessoa de sucesso. Mas não pelo que eu construí, assim, pelo que se construiu em torno de mim. Acho que tem sucesso pra caramba aí, muita coisa sobrando. O que falta é tempo, né? Mas isso é uma característica também. Professor Eduardo, olha aqui, foi uma super honra. Eu tenho 1 milhão de perguntas e caminhos. Vou exigir esse vinho para Vamos lá, acontecer, para a gente vai ser um botar esse prazer. papo aí na prática mesmo. Foi uma grande honra ter tua participação aqui no canal, um baita de um privilégio. Tenho certeza aí que acrescentou imensamente. Tive um dia relativamente conturbado hoje e eu amo fazer isso daqui. E muitas vezes, graças ao bom Deus, eu tenho a certeza que o meu dia valeu a pena por esse momento aqui, essa hora de aprendizado e novos conhecimentos que vocês trazem para mim. E hoje você conseguiu trazer isso para mim. Obrigado aí pela tua Obrigado, Ricardo. participação. Onde é que o pessoal te acha? Fala aí. Me acha no Instagram, Edu Rocha MD, né, de Medical Doctor. E onde mais me acha? Por aí, né? Tem o Solteiro lá Tem o das, solteiro, das poxa, como é que melhores você não vai falar do plataformas. solteiro? Eu vou botar Claro, aqui embaixo na bio, pô, o bota pessoal junto achar, aí. pô. Agora, das coisas que a gente não falou aqui, que a gente vai tomar vinho e vai conversar. Um é sobre, você falou aí, graças a Deus, né? Acho que um dos temas que a gente tem discutido bastante na área da saúde hoje em dia é a questão da religiosidade, da fé, né? Ah, E eu não demais. sou especialista nisso, isso é um tema que me atrai bastante. E eu não se surpreenda que as minhas fontes de religiosidade não passam necessariamente pela religião, né? Então Uhum, passam pela música, né? Eu acabei de ler a biografia do Arlindo Cruz, que eu recomendo também, é uma biografia muito interessante, que mostra como é que no Brasil, pelo menos, isso junto com o que eu falei lá atrás da feijoada caipirinha, você pode ter a transmissão de preceitos do fazer o bem, né? Tem uma música, a música chamada O Bem, do Arlindo Cruz, é uma aula de religião. E com o sincretismo religioso também, né? Que é como o do Zeca Pagodinho, do meu amigo de Xerém, que é aquela história, você faz a fé, no caso deles, né, da Igreja Católica, e um pouquinho uhum. nas matrizes africanas, né? E esse é bem interessante. Esse é um tema que me atrai bastante. O outro é questão de atividade física e cuidado com a saúde, né? Prevenção. Cada vez mais a nefrologia precisa, como outras áreas, de prevenção. E felizmente eu estou vendo a nova geração caminhando para isso e a gente tem muita coisa para falar. E tem muita coisa que a gente poderia ter falado, mas vai ser um prazer a gente tomar esse vinho e conversar. Muito obrigado pelo Maravilha. convite, é uma honra estar Pessoal, aqui. ó, a honra foi nossa. Terça-feira que vem a gente se encontra e um excelente 2026 para vocês, que esse é o último do ano. Feliz Até. ano novo para todos.